Olheiras te incomodam? Você sabia que as olheiras têm tratamento natural? Olá, meu nome é Adriana Alves, sou química e farmacêutica com especialização em prescrição de fitoterápicos. Neste canal, eu ajudo consultoras e terapeutas a tratar a saúde física, mental e emocional através da indicação e aplicação dos óleos essenciais, mesmo começando do zero absoluto. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as novas notificações. Afinal, o que são olheiras? A olheira é o escurecimento da pele na parte inferior dos olhos, geralmente pelo excesso de melanina ou pela alta concentração de vasos sanguíneos. Nessa região, a derme é muito mais fina e, por isso, fica facilmente com esse aspecto mais carregado. As olheiras provocam na feição um aspecto de cansaço, sobretudo quando são profundas e acabam criando uma sombra no entorno do globo ocular. Por isso, quem apresenta problema precisa conhecer tipos possíveis de olheiras para encontrar o melhor tratamento. Com as intervenções adequadas, elas podem ser suavizadas ou até mesmo eliminadas. As olheiras são causadas por vários motivos, a começar pelo estilo de vida, e também são hereditárias. Abordaremos melhor cada um deles. Começaremos a falar sobre os maus hábitos e como isso ocasiona ou aumenta os casos de olheiras. É comum associar as olheiras ao sono e ao cansaço, mas a causa vai além de uma noite de sono. A má alimentação é um fator essencial para a fadiga e resulta no aparecimento de olheiras. Por exemplo, o sal estimula a retenção de líquidos no corpo e pode resultar no acúmulo de fluido sobre os olhos. Uma redução na ingestão de sal pode ajudar a reduzir o inchaço. Para aqueles que lutam contra a anemia, comer alimentos ricos em ferro também pode ajudar a amenizar, pois permitem que o aumento do oxigênio alcance os tecidos do corpo, evitando o aparecimento de olheiras. Algumas pessoas estão mais predispostas à retenção de líquidos. Fator comum no envelhecimento, visto que a pele dos olhos fica muito mais fina e pode resultar em inchaço. E isso favorece o surgimento daquelas bolsas e olheiras, especialmente pela manhã após uma refeição salgada. As olheiras podem ocorrer devido à dilatação dos pequenos vasos ao redor dos olhos. Isso torna a região arroxeada em virtude da pequena espessura da pele nesse local. Além da alteração de coloração da pele, pode haver também o aparecimento de inchaço e formação de bolsas na região periocular. Essa região periocular é justamente a que fica abaixo da linha dos olhos. Além da vasodilatação ao redor dos olhos, outras coisas que contribuem para a formação de olheiras são o aumento da pigmentação da pele periocular, a desidratação e o envelhecimento da pele, que provoca a perda de volume de certas regiões da face, formando áreas de sombra que criam a ilusão de escurecimento sobre os olhos. Falta de sono pode interferir na produção de hormônios. Cansaço também contribui para o envelhecimento precoce da pele, já que durante o sono há uma produção e liberação de diferentes hormônios que ajudam na regeneração da pele. A falta de sono faz, por exemplo, com que a produção de melatonina, que é o hormônio que ajuda a manter o estado de hibernação, que tem efeito oxidante, seja alterada, interferindo no processo regenerativo da pele. Além disso, os níveis de cortisol, conhecido como hormônio do estresse, ficam maiores, diminuindo a produção de colágeno, o que torna a pele menos elástica e firme, facilitando o aparecimento das linhas de expressão. Mas além das poucas horas de descanso, não podemos citar o tabagismo, que contribui seriamente para o envelhecimento da pele, deixando-a fina e com olheiras evidentes. O cigarro também afeta a oxigenação do corpo. Portanto, é comum que pessoas que fazem uso dessas substâncias fiquem com manchas na pele, inclusive na região inferior dos olhos. A má circulação tem relação direta com as olheiras. Componentes do cigarro diminuem o diâmetro do vaso sanguíneo, levando à má circulação. Por isso, ele está diretamente ligado à intensificação das olheiras. O cigarro também priva a pele de oxigênio e de vários nutrientes, fazendo com que algumas partes do corpo apresentem coloração irregular. Manchas escuras podem aparecer por todo o rosto, principalmente na região dos olhos, quando as olheiras se formam.
fumar leva ainda à retenção de líquidos. A olheira também pode aparecer pelo consumo excessivo do álcool. A bebida alcoólica também é agravante, já que desidrata o corpo, faz com que a região ao redor dos olhos fique com menos líquido. O consumo excessivo de álcool, especialmente a longo prazo, pode resultar em outra situação incômoda, o envelhecimento da pele e aparecimento das olheiras. Primeiros sinais resultantes da ingestão de bebida alcoólica em excesso aparecem em forma de bochechas avermelhadas, pela pele ressecada ou aparecimento de espinhas e as benditas olheiras. Mas por que isso ocorre no organismo? A resposta está na falta de beber água. Isso mesmo, o organismo possui uma reserva de água que precisa manter para o seu bom funcionamento. Ao consumir bebidas alcoólicas, essa reserva é utilizada para metabolizar o álcool, ou seja, expelir ele do corpo. Se não existir água disponível suficiente, o organismo tenta retirar líquido da pele. Hiperpigmentação causada pelo sol também pode aumentar a aparência das olheiras. Bem abaixo dos olhos, a nossa pele ela é bem fininha e bem vascularizada, ou seja, cheia de vasos sanguíneos, e mais transparente e sensível que o restante do nosso corpo. Por ser mais delicada, essa região tende a desenvolver manchas com mais rapidez, sobretudo durante estações quentes, bronzeamos assim com mais facilidade. Com o aumento da pigmentação na pele pela exposição ao sol, seja ela clara ou escura, a produção excessiva de melanina pode desenvolver uma condição que é conhecida como hiperpigmentação periorbital, deixando a região abaixo dos olhos com uma cor mais escura e, por vezes, a sensação de olheiras maiores e mais intensas do que antes. A etnia também contribui para as olheiras e, portanto, é comum que pessoas com pele morena e descendentes de árabes, hindus, armênios, turcos e judeus tenham essa região mais escura. Isso porque é uma característica dessa população ter vasos na área inferior dos olhos. Por ser uma pele mais fina, com o avanço da idade, a região dos olhos sente bastante. É aqui que surgem marcas de expressão e, além disso, a maior flacidez devido à queda de produção de colágeno pelo organismo, deixando as olheiras mais evidentes. A partir dos 37 anos, as bolsas de gordura localizadas na área que protegem o globo ocular começando a descer, consequentemente a destacar mais as olheiras. Eu vou explicar para vocês no quadro um pouquinho sobre como a ação do tempo pode influenciar na nossa pele. Esse daqui é o aspecto de uma pele jovem. Nós temos duas regiões, que é a epiderme, aqui embaixo mais profundamente, a derme. Quando a pele é jovem, a epiderme ela é bem espessa, ela é bem considerável, e a derme também. Se vocês perceberem, nós temos algumas partículas representadas aqui embaixo. Nós temos os queranócitos, que são responsáveis pela produção de queratina aqui na nossa epiderme. Nós temos também os fibroblastos, que são responsáveis pela produção de colágeno, que fica na nossa derme, na parte mais profunda da nossa pele. Temos também o colágeno, que é essa moléculazinha que eu coloquei em verde, que foi produzido pelo fibroblasto. E nós temos as elastinas, que são essas junçõezinhas aqui, que vai dar sustentabilidade para a nossa pele. Essa é a composição de uma pele jovem. Aqui nós temos a comparação das duas peles. Essa aqui é uma pele jovem e essa aqui ao lado, uma pele envelhecida. Percebam que a espessura da epiderme diminui bastante, consideravelmente, e a derme ela começa a ter as células mais espaçadas, só que a gente começa a ter uma diminuição de colágeno e de elastina, então a estrutura da pele tem tendência a ceder, formando os sulcos que a gente chama de rugas ou linha de expressão. O que a gente consegue trabalhar, e eu vou explicar mais para frente, é mostrar como que os antioxidantes vão agir nessa pele mais madura, mais envelhecida, que já perdeu
bastante das partículas que tem uma pele mais jovem, mais estruturada. Então, a estrutura, ela fica mais espaçada, as paredes aqui da nossa derme, fazendo com que haja o desabamento da pele, que a gente acaba chamando de rugas. As alergias, elas também são condições para que haja o aumento do escurecimento da pele abaixo dos olhos. Se você tem rinite, alergia a esmaltes, dermatite atópica, infelizmente as olheiras estarão mais fortes na sua pele. Que relação que existe entre as olheiras e a alergia? Muitas pessoas com alergia notam como a zona das olheiras escurece sem uma razão aparente. E embora muitas confundam esse tipo de olheira escura com cansaço, a origem deste problema estético encontra-se na realidade da própria alergia. É geralmente conhecida como olho negro alérgico, devido ao seu aspecto e tonalidade. As causas da cor estão diretamente relacionadas com os vasos sanguíneos que existem na zona inferior dos olhos. Quando o corpo produz histamina, a histamina é uma substância bastante encontrada em processos alérgicos, isso causa a dilatação dos vasos sanguíneos. Como está em uma zona onde a pele é muito fina, ressalta a cor púrpura escura, que são as olheiras avermelhadas. Além desse problema estético, muitas pessoas com alergias também sofrem de bolsas debaixo dos olhos devido à acumulação de líquido provocada pela sintomatologia alérgica. Então, quais são as causas? Como eu disse, o cansaço costuma ser a causa número 1, mas também pode ser causada pelo envelhecimento ou simples sombras, dependendo da tonalidade da pele e de cada pessoa. E quais são os outros motivos pelos quais estas sombras sobre os olhos aparecem? A febre do feno, que é um tipo de rinite alérgica e trata-se de uma alergia a pólen de certas plantas, especialmente as gramíneas, componentes do feno, e árvores como bétula e aveleira. Conjuntivite alérgica crônica. Outra das causas mais diretas das olheiras com uma origem alérgica é a conjuntivite. Este tipo de alergia aparece com a reação a um alérgeno externo, provocando uma inflamação na conjuntiva, que é a parte interna ali do olho. Existem 3 tipos de conjuntivite alérgica: a conjuntivite sazonal, a permanente e a primaveril. Os sintomas estão diretamente associados aos olhos e manifestam-se sob a forma de comichão, lacrimação, inflamação nas pálpebras, secreções aquosas e, portanto, desconforto para dormir e descansar com normalidade. Como resultado desta sintomatologia, as olheiras e a vermelhidão na zona dos olhos são bastante comuns para quem sofre da doença. Por isso, é extremamente importante tratar esta alergia em profundidade, a fim de reduzir os sintomas o mais rapidamente possível. Existem 5 tipos de olheiras. Embora sejam caracterizados pelas manchas escurecidas em torno dos olhos, não são iguais, pois apresentam causas e aspectos específicos. Nós temos a olheira estrutural profunda, que é formada em uma área profunda abaixo dos olhos. É um tipo de olheira de origem genética, sendo mais intensa na juventude. A cavidade do globo ocular tem aspecto mais fundo e, com isso, há uma sombra nessa região que dá aparência acastanhada para a mancha. Além do fator genético, é possível que o avanço da idade, pele mais fina e flacidez muscular, o tabagismo, o etilismo, doenças sistêmicas e a privação de sono interfiram e piorem a aparência da região. Outro tipo de olheira é a olheira pigmentar. Neste tipo, além da região inferior dos olhos, as pálpebras superiores também podem ser afetadas. Este é um caso bastante conectado à etnia, e por isso pessoas negras e morenas são mais propícias a ter. A olheira pigmentar ocorre porque há uma espécie de melasma devido ao acúmulo de melanina na pele fina dos olhos. A coloração deste tipo também é amarronzada. O outro tipo é a olheira vascular. A dificuldade de circulação sanguínea e a retenção de líquidos na pálpebra inferior ocasiona a olheira vascular de cor levemente azulada, avermelhada ou arroxeada, que são ligeiramente inchadas. É um tipo comum em pessoas que sofrem de estresse, cansaço ou têm noites mal dormidas. Olheira sanguínea trata-se de uma olheira de coloração arroxeada, devido ao acúmulo de hemoglobina nos vasos sanguíneos. Hemoglobina é a célula do sangue
a célula vermelha que nós chamamos de hemácia. É ocasionada por desidratação e problemas como rinite alérgica. E por último, nós temos as olheiras mistas, uma mistura de todos os tipos de olheiras já mencionados, ou seja, que reúne aspectos da olheira profunda e vascular ou pigmentada e vascular. As causas já conhecidas podem também se misturar, dando forma com predominância de um ou de outro tipo. E como os óleos essenciais podem ajudar no tratamento das olheiras? Quem já usou cremes para a pálpebra dos olhos? Esses dermos cosméticos sintéticos têm na sua composição algumas substâncias que podem fazer com que haja um acúmulo de melanina ou de substâncias que vai fazendo com que a pele fique manchada. A gente tem alguns deles que são parabenos, petrolatos e alguns conservantes pesados. O parabeno, ele pode levar a pele ao envelhecimento precoce, inibindo a produção de colágeno. Além disso, combinado com a exposição solar, eles podem causar danos ao DNA da pele. Então lembre que o colágeno ele fica na região mais inferior da pele, que nós chamamos de derme. E esse tipo de substância no cosmético, ele pode começar a inibir fibroblastos. E aí a gente começa a ter uma diminuição na produção desse colágeno. O uso contínuo de cosméticos com parabeno leva ao acúmulo dessa substância na derme. Aí pode resultar em uma dermatite de contato causada pela resposta do sistema imune do nosso organismo contra a agressão do produto aplicado. A Anvisa permite no máximo 0,8% de quantidade total de parabeno por produto. No entanto, o perigo está na fração de vezes em que esse cosmético é aplicado diariamente. Então, a gente pode até ter a concentração que a Anvisa permite dentro daquele cosmético. Porém, se você faz a aplicação 3 vezes por dia, você está excedendo a porcentagem permitida pela Anvisa. Por isso é importante diminuir ou retirar o consumo de produtos com este tipo de conservante na formulação. Outra substância que não pode deixar de ser abordada é o petrolato. De uns tempos para cá, essa substância tem sido mal vista por cosmetólogos, dermatologistas e amantes do universo da beleza. Isso porque ela causa malefícios à tua pele. Prestem atenção que nem sempre o petrolato vem com esse nome na lista de ingredientes. Ele pode vir com o nome de vaselina, óleo mineral ou parafina líquida. Por isso é sempre bom se atentar à descrição das embalagens. Petrolatos são derivados do petróleo cru, que após a desparafinação, ou seja, a retirada da parafina de óleos pesados, torna-se uma matéria gelatinosa, amarelada ou incolor. Além disso, por causa de seu baixo custo, ele é muito utilizado em remédios, produtos para cabelos, cosméticos. O óleo mineral atua na formação de um filme que bloqueia a água na área em que o produto foi aplicado. Isso cria uma barreira que impede a evaporação da umidade natural da pele e também os micro-organismos que causam infecções. Ou seja, ao invés de promover a hidratação, ela evita a perda de umidade. Embora ela não apresente alguns problemas de segurança quando refinada da maneira correta, nem todos os países exigem uma comprovação de que o processo de refinamento é não carcinogênico, ou seja, não produzem câncer. No Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo, não há nenhuma legislação que exija isso dos fabricantes. Agora que você conhece alguns dos males que os produtos sintéticos podem causar em nossa pele, vamos falar de uma solução natural, os óleos essenciais. Você sabia que os principais e mais famosos cosméticos levam em sua composição básica os óleos essenciais e óleos vegetais? Não existe na natureza nada que se compare aos óleos essenciais para tanto que se você pegar os melhores cosméticos do mundo, todos eles vão ter base óleos essenciais e óleos vegetais. Isso porque os óleos essenciais contêm propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, relaxantes, calmantes, ajudando na diminuição da inflamação, e isso tudo naturalmente e principalmente sem efeitos colaterais. Lembre-se que podem haver outros fatores que desencadeiam as olheiras e você deve estar atento a elas. Os óleos essenciais, por serem equilibrador, comunicam com a pele e por terem antioxidantes acabam fazendo a limpeza da pele, tendo efeitos para além das suas olheiras.
Quais são os óleos essenciais que tratam as olheiras? Temos vários estudos cientificamente comprovados que o óleo essencial de copaíba é específico para o cuidado das olheiras. Esse é o óleo essencial de copaíba. O beta-carofileno do óleo de copaíba tem um efeito antioxidante e melanogênico, ou seja, capaz de reduzir a quantidade de melanina e a atividade de uma enzima chamada tirosinase, além de outros marcadores bioquímicos. Então, como eu estou falando que o óleo de copaíba ele é antioxidante, e nós vimos a nossa pele e como ela fica no processo de envelhecimento, o óleo antioxidante ele vai agir na produção de fibroblastos, que são as moléculas responsáveis pela formação de colágeno. Então, se eu estou impedindo que esse fibroblasto seja degradado, a quantidade de colágeno que eu vou ter e a formação de colágeno a mais vai fazer com que a minha pele se estruture mais também, deixando ela mais hidratada e fazendo com que haja um acúmulo menor de melanina. O óleo de copaíba foi apelidado de bálsamo da Amazônia devido às suas qualidades. Ele é composto por 72% de sesquiterpenos, que são hidrocarbonetos. São cadeias que têm somente carbono e hidrogênio. São moléculas mais simples. E 28% de diterpenos, que são ácidos carboxílicos. Cadeias carbônicas, onde nós temos grupamento de oxigênio com hidroxila, acaba fazendo com que a cadeia seja um pouco mais complexa. Mas essa composição pode variar conforme o tipo de copaíba, idade da árvore e solo dentre outros fatores. Os principais sesquiterpenos encontrados no óleo resina são o beta-carofileno, responsável pela ação anti-inflamatória, antifúngica e antiendêmica, o beta-bisaboleno, com ação analgésica, dentre muitos outros compostos. Essas substâncias são as responsáveis pelo aroma da copaíba, que é muito característico, tem um aroma muito amadeirado, e por suas propriedades antiviral e anti-úlcera. Já os diterpenos, presentes no óleo de copaíba, são os responsáveis pela maioria de suas propriedades terapêuticas. Entre eles estão o ácido copaífero, ácido copálico, ácido calavínico e o calavenol. O ácido copálico é conhecido como marcador de copaíba, pois é componente presente em qualquer óleo de copaíba, independente do tipo de solo ou de árvore. Vocês devem estar se perguntando, como e quando devo usar? Antes de usar o óleo essencial da copaíba, a pele deve ser limpa, preferencialmente com sabonete neutro. Você vai pingar uma gota no dedo e espalhar e massagear a região abaixo dos olhos. Tem um cheirinho bem agradável para quem gosta de um cheiro mais amadeirado. Esse óleo pode ser usado pela manhã, antes do protetor solar e da maquiagem, e à noite antes de dormir. Olheira não é fácil. Então passe a copaíba diretamente nas suas olheiras. Ele pode ser usado puro por ser um óleo pouco tóxico, além de ser um óleo super acessível. O segundo óleo essencial é rico em nerolidol. A camomila romana possui esse princípio ativo que é um excelente antioxidante e anti-inflamatório. O uso de antioxidantes ajuda a amenizar a olheira porque diminui o processo inflamatório e o inchaço na região dos olhos, melhora a elasticidade da pele, além de aumentar a luminosidade e firmeza. Os dois óleos podem ser usados em combinação. Você pode fazer uma sinergia com esses dois óleos. Você pode colocar na palma da mão uma gota do óleo de copaíba com uma gota da camomila romana, juntamente com 3 gotas de óleo carreador, que pode ser um óleo de coco, um óleo de amêndoa, um óleo de semente de uva, homogeneizar e passar abaixo da pele. O porquê dessa sinergia, o porquê desse blend? Você vai potencializar o poder antioxidante que tem esses dois óleos separadamente. Um terceiro óleo essencial, que é embasado cientificamente para as manchas escuras como as olheiras, é o vetiver. O vetiver é um óleo essencial extraído de uma raiz, um capim que tem um cheiro extremamente terroso e um cheiro maravilhoso. Tem uma potente atividade antioxidante
Isso significa que ele cuida da pele de uma forma completa, limpando a pele até mesmo de um risco de câncer. Então vimos copaíba, tem beta-caroteno, a camomila romana com nerolidol e o vetiver, que tem uma composição química própria. Além disso, temos mais 3 óleos essenciais, que são o olíbano, que age diretamente na regeneração celular da sua pele, o óleo de erva doce, que trabalha na proteção e principalmente no mantimento de uma elasticidade de sua pele, e não podemos esquecer da lavanda, que tem acetato de linalina, que ajuda no clareamento da pele. Então vamos lá. Retomando quais foram os óleos essenciais falados aqui que ajudam a minimizar as olheiras. A copaíba, rico em beta-caroteno, a camomila romana, rica em nerolidol, o vetiver, que tem uma composição muito específica, o olíbano, o erva doce e também a lavanda. Pessoal, como eu disse, o tempo de tratamento vai variar de pessoa para pessoa e esse é o convite para que você faça o tratamento. Não pare de usar os óleos essenciais no seu rosto, na sua pele, é um cuidado contínuo. O resultado pode até ser demorado, portanto, seja persistente. Não pare com o tratamento no meio do caminho, principalmente com as olheiras. Você vai saber que a sua pele vai estar sendo bem tratada e bem cuidada. Vamos fortalecer esse movimento da aromaterapia. Vamos levar a aromaterapia para todos os lares. Então, dê o seu like, se inscreve no canal para se manter informado e não esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos conteúdos. Beijos e até logo!